Amém, queridos, graça e paz. Quantos amam o Senhor? Quantos estão dispostos e disponíveis para ouvir a voz de Deus nessa noite? Aleluia! Vamos orar? Tira suas mãos para cá. E na verdade, quando nós oramos pelo homem de Deus, irmãos, nós não oramos por ele, nós oramos por nós. Porque ele já orou, ele já buscou, Deus já deu para ele uma palavra, mas que nós possamos ter entendimento, que possamos compreender o que Deus quer falar conosco aqui nessa noite. A palavra do semeador diz que o semeador saiu a semear e uma semente caiu numa terra dura é a terra sem entendimento. Porque se você não entender o que você fala, você vai simplesmente multiplicar a ignorância. Mas nós temos convicção de que nós cremos, amém? Comece a pedir ao Senhor para falar com você através da vida dele. Comece a dizer: Senhor, eu abro meu coração, Senhor, eu abro a minha mente, o meu espírito agora, Senhor, para receber uma palavra que o Senhor colocou no coração do teu filho. Pai, nós oramos, Deus, que o teu filho venha ser como uma flecha, meu Pai, incendiada, e os nossos corações como um capim seco para queimar no Senhor, ó Deus, para sermos, ó Deus, empoderados na tua palavra, direcionados, para sermos, ó Pai, alinhados, reposicionados naquilo que o Senhor deseja para que possamos viver. Por isso nosso coração está aberto para ouvir o que o Senhor quer falar com a igreja. Ó Deus, nós não queremos ouvir o que massageia o nosso ego, nós não queremos ouvir, Pai, aquilo que satisfaz o nosso coração. Nós queremos ouvir, ó Deus, aquilo que traz entendimento da tua palavra, revelação ao nosso espírito e vida sobre o nosso coração, Pai. Ó Deus, nós liberamos esse ambiente, uma palavra de vida através do teu filho, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém. É motivo de muita alegria podermos estar aqui, fazer menção da poderosa palavra de Deus. Podeis tomar seu assento em nome de Jesus? Como o pastor Gilson falou, me encontro acompanhado da minha esposa, meu sobrinho que eu tenho como filho, minha família ali da Fazenda Floresta, próximo Presidente Pena, tem alguns familiares aqui em Carlos Chagas também. Abra sua Bíblia, por gentileza, para nós ganharmos tempo. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 9, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 9, enquanto você encontra aí, como já foi mencionado, meu nome é Welton Rodrigues, congrego ali na Assembleia de Deus Ministério Manaim, na cidade de São João de Meriti, Rio de Janeiro, estamos ali há 19 anos, falando do amor de Jesus. Quem não me conhece, a Miriam está aqui. É interessante que nós caminhávamos ali da fazenda até a igreja de Presidente Pena com os meus avós, eu muito pequeno, e havia uma promessa sobre a minha vida sobre naquele lugar, e depois de algum tempo essa promessa veio a se cumprir. Eu sei que o sentimento da igreja no dia de hoje, 25, onde colocaram como essa data como o nascimento de Jesus, o mercado consumidor, e há uma expectativa da igreja em ouvir falar dessa data na noite deste dia. Porém o Senhor me direcionou uma palavra e eu não viajei 14 horas de viagem para falar aqui o que eu quero. Eu vou entregar aqui um recado da parte de Deus, direcionado pelo Espírito Santo, e eu tenho certeza que essa palavra vai impactar vidas aqui nesta noite, porque ela não vem de mim, ela vem do alto. Eu costumo dizer que eu não sou pregador, eu sou um canal, e todo canal que é canal recebe água da fonte superior, que jorra através de um cano e que chega direcionada a uma vida. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Gilson, pastor Tarcísio, grande responsabilidade de pregar diante desses homens que eu tanto admiro. Ali eu pude compartilhar com eles nos Atletas de Cristo, ainda começando a minha caminhada. Eu não quero falar de mim, quantos encontraram, diga glória a Deus. Eu vim aqui falar da palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 9, verso 1 em diante, diz assim: E quando Jesus passou, viu um homem que era cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego, este homem ou seus pais?
Jesus respondeu: nem este homem pecou, nem seus pais, mas para que nele se manifestasse as obras de Deus. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. À noite venho, como nenhum homem pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E tendo dito isto, cuspiu na terra e fez lama com a saliva, e ungiu os olhos do homem cego com a lama, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Portanto, ele foi no seu caminho, lavou-se e voltou vendo. Portanto, os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que ele era cego disseram: não é este aquele que estava assentado mendigando? Alguns diziam: este é ele, e outros diziam: parece-se com ele. Mas ele dizia: eu sou ele. Diziam-lhe, portanto: como foram abertos teus olhos? E ele respondeu e disse: um homem chamado Jesus fez lama, ungiu os meus olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Tendo ido e lavado, então recebeu a visão. Verso de número 25, por gentileza. Ele respondeu e disse: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei: havendo eu sido cego, agora eu vejo. Verso de número 30, o homem respondeu e disse: nisto, pois, está a maravilha, que não sabeis de onde ele é, e ele abriu os meus olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se algum homem adora a Deus e faz a sua vontade, a este ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que algum homem tivesse aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, ele não poderia fazer isso. Verso de número 35. Jesus ouviu que haviam expulsado e chamando-o disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que eu possa crer nele? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e ele é quem fala contigo. E ele disse: Senhor, eu creio. E o adorou. Amém? Você pode dar glória a Deus, tomar o seu assento na noite deste dia? Essa palavra mexe comigo, porque eu gosto muito do evangelho segundo escreveu João. Porque João é diferente dos evangelhos sinóticos, a saber, Mateus, Marcos e Lucas. Se nós formos observar, Mateus, Marcos e Lucas vão começar a sua narrativa falando da genealogia de Jesus aqui na terra. E Jesus nasceu e começou a sua genealogia. Vem falando desde lá de trás, e veio Abraão, e veio até chegar em Jesus, e ele vai dando continuidade. Eu gosto do evangelho de João, que João adentra uma profundidade um tanto que maior, porque João, ele vai iniciar a sua narrativa declarando: o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Enquanto os demais evangelistas, eles iniciam a sua narrativa falando do que dá-se a início aqui na terra, João vem narrando aquilo que deu início lá no céu. E o verbo se fez carne e decidiu se manifestar entre nós. Nós trabalhamos com adolescentes, pastor Gilson, e trabalhar com adolescente é algo que nos traz um desafio muito grande, principalmente no Rio de Janeiro, onde as oportunidades, a liberalidade é muito grande, onde a pressão que eles sofrem é um tanto maior. Não que aqui não venha sofrer pressões quanto à droga, quanto à liberdade de expressão, quanto a muitas coisas que vêm e os pressionam, porém lá é um pouco mais difícil, porque vem de todos os lados. E aí eu trabalhando com adolescentes, eu fiz a seguinte pergunta para eles: Deus existe? E eles começaram a tentar relatar
a existência de Deus. Eles usaram as mais diversas teses para dizer que Deus existe. E eles disseram: Deus existe porque eu posso respirar. E eles disseram: Deus existe porque eu tenho saúde. E aí eu tento trabalhar com a mente deles para que eles possam pensar, porque nós precisamos, como o pastor Tarcísio muito bem disse aqui, entender o que nós estamos fazendo aqui, a quem nós estamos cultuando, para que nós estamos aqui. Então eu disse para ele naquele determinado momento: Deus não existe. Eles ficaram como vocês, assim, espantados, olhando para mim quando eu falei isso, pastor Gilson. Eu falei: Deus não existe. E eles ficaram com esse mesmo olhar. Como assim? Como pode se dar isso? Eu falei: Deus não existe, porque tudo aquilo que existe pode deixar de existir. Eu falei: Deus é de eternidade a eternidade. Ele é Deus. A narrativa anterior ao texto que nós lemos vai dizer que Jesus vai falar acerca de Abraão. Ele vai dizer: Abraão, eu sou, antes que Abraão viesse a existir, eu sou. O texto vai dizer que eles pegaram em pedras para atacar nele, quando ele disse que antes que Abraão existisse, eu sou. E eu já quero liberar a primeira palavra profética para a noite. Você pode levantar as mãos comigo? Eu quero liberar essa primeira palavra profética que, quando eu estava ali sentado, eu não tinha lido, e Deus falou: lê versículos anteriores que você vai liberar uma palavra profética para a noite deste dia. Quando Jesus disse: antes de Abraão existisse, eu sou. Eles pegaram em pedras para atacar Jesus. A palavra que Deus me deu na noite deste dia, direcionada pelo Espírito Santo, é: no ano de 2020 vão pegar em pedras para atacar em você, mas fique tranquilo, eles não vão te enxergar, eles não vão te achar. O Espírito Santo vai te cobrir de uma maneira tremenda, que ainda que peguem pedras para atacar pelo crescimento da igreja, pelo crescimento da tua fé, eles não vão te achar pelo fato de você estar falando a verdade. Que verdade é essa? Você vai ter coragem o suficiente para dizer: eu recebi Jesus como meu Salvador e eu não abro mão disso. Ele é Deus sobre a minha vida. O fato de você falar a verdade vai fazer com que algumas pessoas peguem pedras para atacarem você. Desde a época de Jesus é desse jeito. Eu costumo dizer que quem assume responsabilidade se expõe. E quem se expõe adquire experiência e maturidade espiritual. Nós precisamos nos posicionar como crentes nessa geração para fazermos a diferença. O texto vai dizer que quando eles pegam em pedra para atacar a Jesus, Jesus não os afronta, Jesus não declara naquele momento, porque isso já estava no coração deles. Tem o coração de algumas pessoas que já estão preparados para atacar pedra em você quando o seu crescimento for evidente. Estão preparados quando o templo está sendo preparado lá, e já tem pessoas que já estão preparando pedras para atacar quando vocês estiverem fazendo a mudança. Eu estou aqui muito ciente acerca daquilo que eu estou falando, direcionado pelo Espírito Santo. Alguns vão intentar e vão dizer: só cresceu porque algumas pessoas ajudaram, só cresceu porque fez. Oh, Jesus! Mas Deus está falando ao meu coração aqui: independente se tem pedra na mão ou não, Ele decidiu fazer crescer. Independente de pedras ou não pedras, vai crescer, mesmo que eles queiram ou não, vai crescer. Quando pega em pedra, Jesus passa pelo meio deles. Não vai precisar correr, não vai precisar falar nada para ninguém. Você só vai precisar permanecer sendo quem você é na sua essência. Jesus vai passar pelo meio deles
E aí o texto vai dizer: e saindo do templo, vi um homem que estava cego de nascença, e cego aqui é deficiente. Jesus vai sair do templo e vai ter um homem assentado que é deficiente, que tem uma deficiência. O texto vai dizer que essa deficiência dura desde o seu nascimento. Tem alguém aqui que está deficiente desde o seu nascimento. E tem às vezes você entrou aqui nessa noite pensando: hoje já é dia 25, já é Natal. Tem muita gente nas suas casas comemorando. Eu vim aqui te dizer que o ano de 2019 ainda não acabou. Talvez para você está durando muito tempo, para esse homem aqui durou toda a sua vida. Porém o texto vai dizer que Jesus olhou para ele. E Jesus passando, olhou para ele. Porém o olhar de Jesus não é como o nosso olhar. Salmos de número 89, se não me falha a memória, verso de número 14 vai dizer: justiça e juízo são a base do teu trono, verdade e misericórdia vão adiante dos teus olhos. Quando eu olho para você, eu vejo algo. Quando Jesus olha para você, ele nos vê de uma maneira diferente. E você já pode começar a dar glória a Deus que Jesus olhou para você nesta noite. E quando ele olha, alguma coisa acontece. O texto vai dizer: Jesus olhou para ele. Não pegou isso aqui não? Quando você estava lá fora, pintava e bordava. Foi Jesus decidir olhar para você, te pegar, te lavar com seu sangue, que começaram as calúnias. Agora é crente. Agora está indo para a igreja. Mas enquanto estava deficiente, ninguém ajudou. Ninguém pegou pela mão. Ninguém tentou dar uma esmola, ninguém tentou fazer com que ele se movimentasse de maneira diferente, mas foi Jesus olhar que surgiu a pergunta: quem pecou? Foi ele ou foi seus pais? Enquanto está deficiente, ninguém vai levantar a mão para ajudar, mas é Jesus olhar que algumas pessoas vão começar a dizer: por que está assim? Jesus não se importa com isso, pastor Tarcísio. Jesus vai dizer o seguinte: isso só está acontecendo para que o meu nome viesse a ser glorificado. Eu não sei quanto tempo você espera uma resposta de Deus. Eu não sei quanto tempo você tem orado para que Deus venha solucionar uma situação que está paralisada na sua vida. Mas eu vim nessa noite te dizer: fica tranquilo, no tempo dele Jesus vai olhar para você e vai te dizer: é para que o meu nome viesse a ser glorificado. Esse vento só se levantou, essa situação só aconteceu, só está acontecendo isso na vida dele, na vida dela, para que o meu nome pudesse vir a ser glorificado. Fica tranquilo, só está acontecendo o que está acontecendo para que você venha se posicionar e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Aí Jesus vai dar um direcionamento. Qual o direcionamento? O texto vai dizer que Jesus vai dizer: isso só está acontecendo para que o meu nome viesse a ser glorificado. Logo em seguida, cuspiu na terra, fez lama e ungiu os olhos do cego. Isso aqui mexe comigo, porque Jesus poderia ter dito àquele cego: veja, abra os teus olhos. Mas Jesus decidiu cuspir na terra, fazer lama e ungir os olhos dele. Talvez se ele tivesse com os olhos abertos, e isso mexe comigo porque eu fico pensando: se Deus tivesse dito ao povo que estava saindo do Egito, que eles sairiam do Egito, o exército de Faraó viria atrás, e eles estariam defronte do mar, e o exército atrás, e não haveria saído, será que eles teriam saído do Egito? Se Deus tivesse dito a ele:
estou fazendo lama e vou ungir os teus lábios. Jesus muitas das vezes não vai nos informar o processo, mas Ele nos informa o propósito. Porque se Ele nos informasse o processo, nós não entraríamos na rota do propósito. Talvez você está passando por processo e Deus te declarou um propósito para a tua vida. Você vai ser abençoado, a vitória vai chegar, você vai conquistar o que você tem orado, Deus vai te abençoar, mas fica tranquilo, aguenta o processo, porque o propósito se cumprirá. Se Ele disse que vai fazer, Ele irá fazer, para que o seu nome venha a ser glorificado. Talvez tenha alguém do lado que esteja dizendo: esse negócio não vai dar certo. Igreja num galpão? Não vai dar certo. Talvez você tenha tentado empreender algo e aos teus olhos não vai dar certo. Mas Deus vai te surpreender. Deus não trabalha da maneira que nós queremos que Ele trabalhe. Talvez você entrou nessa noite aqui com expectativa, Ele vai falar acerca do nascimento e algo vai me movimentar, mas eu vim aqui com a palavra, volto a dizer, bem direcionada. Isso não é historinha para te comover, é bem direcionada, porque Deus me disse que no ano de 2020 Ele vai fazer coisas extraordinárias através da vida desse povo da IERB, e que vai mexer com a cidade de Carlos Chagas, e pelo fato daquilo que Deus irá fazer, mexer com esta cidade, alguns vão dizer: não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, e talvez tinha alguém do lado daquele moço dizendo: não vai dar certo, mas Jesus mostrou para ele a rota do milagre. Vai até o tanque e lava. Você pode levantar a sua mão por gentileza, só mais uma vez? Só mais uma vez. Eu não sei quem é que vai entrar. É festa dos tabernáculos aqui, é Shabat, a cidade está cheia, mas aquele homem que teve uns olhos ungidos para chegar ao tanque, talvez ele teve que ir dizendo: dá licença que eu estou na rota do milagre, dá licença que eu vou chegar ao propósito. Você não crê, mas eu acredito, isso é suficiente. Dá licença que eu vou chegar. Quem disse que eles precisam acreditar? É a IERB que tem que tomar posse dessa palavra. Não espere que ninguém acredite por você. Tome posse você do direcionamento que Deus já deu ao teu servo. Alguns vão vir no ouvido: não vai dar certo, rapaz, isso é lodo que está nos teus olhos, isso é lama. No Shabat, uma das 32 proibições que não poderia fazer era lama. Mas Jesus, que é de eternidade a eternidade, pode quebrar protocolo, pode mudar o estatuto, pode mudar a lei, pode fazer diferente só para te abençoar. Se Ele decidiu mudar, está mudado, pronto, acabou. No Sermão do Monte Ele disse: assim diz Moisés, eu porém vos digo. Ele está dizendo: eu estou mudando, porque eu sou Deus. Ele tem o poder de mudar a tua história, Ele tem o poder de mudar a sua vida, mas para isso você precisa acreditar. Eu não sei quem levou o jovem até o tanque. De uma coisa eu sei: ele chegou no propósito. Eu não sei quem vai te ajudar. Eu não sei se vai precisar amigos intercederem e caminharem junto contigo. Eu não sei se vai precisar você se esforçar um pouco mais e pedir licença para que você chegue. Mas uma coisa eu sei: se você for obediente e aceitar a ordem daquele que pode todas as coisas, você vai chegar. Você vai chegar. Você vai chegar. Sabe o que me chama a atenção? É que ele chega. E quando ele chega, o texto vai dizer que tinham vizinhos. E eu vou acreditar que esses vizinhos aqui eram amigos que conheciam bem aquele que estava enfermo outrora. Ele vai se lavar, ele vai passar a ver.
E eu libero a segunda profecia nesta noite para a sua vida. Eles vão dizer: é Ele mesmo? Eu vou repetir: é Ele mesmo? Até quem estava próximo de você, quando se cumprir, está para se cumprir, não vai te reconhecer. Vão perguntar: é ela mesmo que saiu de Carlos Chagas de uma maneira? É ele mesmo que saiu e agora volta? É ela mesmo que estava na IERB, entrou de uma maneira, oh Jesus amado, e agora está pregando, agora está louvando, agora está somando com esse ministério? É ele mesmo que chegou aqui todo sujo, o Espírito Santo deu um banho, lavou, restaurou, e agora está pregando, e agora está evangelizando, e agora está profetizando? É Ele mesmo. Até aqueles que te cercam não vão acreditar no que Deus fará através da sua vida. Quem toma posse dessa palavra? Quem toma posse? Você vai ser um diferencial dentro da tua casa, vai espantar a muitos que te viram outrora e que vão te ver agora. Antes de Cristo Ele, após Cristo Ele, antes de Cristo ela, após o resgate de Cristo. Olha a vida dela, olha a vida dele e como Jesus fez. Porque esse é o propósito do nascimento. Jesus não nasceu numa manjedoura, lugar imundo, para nos dar carro, para nos dar casa. Isso tudo nós vamos ter nesta terra, quando nós fizermos e entendermos a vontade de Deus. É promessa de Deus que nós venhamos a receber nesta terra o melhor desta terra. Porém, nós precisamos entender o que nós estamos fazendo nesta terra. Eu não sei se eu vou te assustar, mas Jesus nasceu para morrer. Porém, Ele cumpriu o seu propósito. E a pergunta que não quer calar nessa noite: você tem entendido qual é o seu propósito na face dessa terra? Você tem entendido por que você está sentado nesse banco? Você tem compreendido o milagre da cruz? Você compreende que Ele nasceu disposto a se entregar? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele decidiu se despir da sua glória. Ah, Jesus amado, se você pudesse entender tamanha glória que Ele teve para habitar entre nós. O processo que você está passando não pode te parar. A pressão que você está sofrendo não pode te parar. Existe um processo, existe um propósito. Dentro desse processo nós precisamos concluir o propósito. Deus está dizendo para mim e para você nesta noite: nós precisamos, Deus já nos deu direcionamento, nós precisamos tomar posse dessa palavra. Como esta campanha, ter a nossa mente ungida, ter os nossos olhos ungidos, saber onde nós pisamos com os nossos pés, onde tocamos com as nossas mãos. Nós precisamos estar conscientes, porque a palavra de Deus disse: tudo quanto fizer, façam como para o Senhor. Tudo que você tem feito tem sido para quem? Para mostrar para alguém que você está fazendo, você está errado. Se você está fazendo algo para aparecer diante dos homens, você está fazendo errado. Porque aquilo que o homem não vê, ele já viu há muito tempo. É interessante dizer que religioso passa mal com essa palavra. Porque Jesus veio para salvar, libertar e curar os cativos. Jesus alcança esse homem nessa oportunidade. Religioso passa mal, porque religioso está acostumado com tudo mecanizado. Tem hora para começar, tem hora para terminar, tem hora para isso, tem hora para aquilo. Você só levanta a mão quando diz que você tenha levantado a mão. Você só faz tudo direcionado por aquilo que o homem diz. Religioso passa mal, mas quem é espiritual, não é preciso que ninguém, tem gente entendendo, não é preciso que ninguém diga
para você levantar a mão. Você levanta a mão porque você entende o que você está fazendo aqui. Não é preciso que ninguém te diga o que você tem que fazer. Onde há o Espírito Santo de Deus, aí há liberdade. Jesus está operando e tem religioso dizendo: no sábado não pode, em tal dia não pode evangelizar, tal dia não pode ir para a ponta da rua e colocar placa lá para dizer que Jesus Cristo vive e reina. Mas Deus levantou uma igreja lavada e remida, destemida, que não tem medo de declarar que Ele reina e que Ele é bom. É para isso que nós estamos aqui, para fazer a diferença no meio no qual nós estamos. Jesus nasceu numa manjedoura, lugar sujo, mas a sujeira que tinha lá não diminuiu a glória que estava sobre ele. A sujeira que estava lá não fez com que ele não... Oh, Jesus amado. Ele nasceu naquele lugar, mas não foi contaminado por aquele lugar. Pelo contrário, ele marcou o lugar do seu nascimento. Talvez ninguém lembre de um curral, talvez ninguém lembre de uma manjedoura, mas Jesus nasceu naquele lugar para marcar aquele ambiente. Eu não sei como se encontra o seu coração, mas eu tenho uma coisa para te dizer: Jesus quer marcar a tua vida, Jesus quer marcar a tua história, Jesus quer marcar um ambiente que Ele pisar com você. Em todo lugar que você pisar, Deus disse a Abraão: e você será pai de multidões. Pai de multidões. Eu estava vendo um filme e algo marcou, uma frase marcou a minha vida. Nós lidamos com adolescente, vou falar novamente aqui. Para que você possa ser pai, você não precisa gerar pessoas. Você precisa somente que pessoas passem por você. Eu vou repetir: para que você venha a ser pai, você não precisa gerar, você precisa tão somente que pessoas passem por você. E a pergunta é: quantas vidas você tem marcado? Quantas pessoas você tem orado por ela? Quantas pessoas você tem sido exemplo para que encontrem em você exemplo de homem, de mulher, de Deus, que estão dispostos a fazer a diferença? Religioso vai passar mal, porque eles vão perguntar: ele era cego mesmo? Manda chamar. Porque quem não é espiritual não vai acreditar na mudança que está acontecendo aí dentro de você, porque você decidiu seguir o direcionamento. Quando Deus coloca no coração do pastor Gilson: vamos orar 3 horas da manhã, vamos orar tantas vezes no mês, vamos orar tantas vezes na semana, não vem dele. Mas você precisa acreditar no que vem do alto e que passa através da vida dele, e ele te convida a cumprir o propósito. E Jesus está dizendo: vem comigo, vem comigo, vem comigo. O que você não precisa ver, o que você precisa é crer. Aí vão chamar ele e vão dizer: você era cego mesmo? Como se deu isso? A primeira coisa que ele vai dizer é: um homem. Veja que a visão humana abriu, mas a visão espiritual ainda está em processo. Um homem chamado Jesus fez lodo e ungiu. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais a sua visão espiritual se abre. Tem pessoas que chegaram aqui, talvez não estejam entendendo muito bem o que eu estou falando. Fica tranquilo, até o final deste culto você vai entender, porque Jesus está aqui e Ele tem o poder de convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. Não sou eu que convenço. Não há mérito em quem prega, não há mérito em quem louva. Tudo vem dele, para Ele são todas as coisas. Entenda isso, não há mérito naquilo que você faz, é para Ele, é dele e por Ele são todas as coisas. O que eu preciso dizer? Eu costumo dizer que Deus é muito perfeito, irmãos. O Pai planejou
Jesus executou o plano perfeito. E o Espírito Santo faz a manutenção. Qual é o meu papel? Crer. É simples assim? É simples. Nós só precisamos acreditar no que está acontecendo. Porque João já dizia que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele que nos escolheu para que nós venhamos a dar frutos e frutos em abundância. Nós já somos escolhidos. Há uma promessa sobre as nossas vidas. E essa unção que está acontecendo aqui nada mais é para que nós venhamos a ter forças para o direcionamento. Que nós venhamos a ter forças para dar continuidade àquilo que já foi proposto pelo Pai nos céus. Aí alguém vai tentar confundir a mente dele, porque vê se não é assim. É você decidir, é você escolher se envolver e alguém vai tentar confundir a sua mente. Tem certeza que a igreja que você está é a igreja correta? Mas você não era pentecostal, mas você não era isso, mas você não era aquilo, e você vai abandonar aquele forró, e você vai abandonar isso, vão tentar confundir a sua mente. Tem pessoas aqui tentando confundir a mente desse rapaz, dizendo, você era cego mesmo. E se ele não tivesse muito bem alicerçado, estruturado, convicto do que tinha acontecido, talvez até tivesse conseguido, porque eles vão mandar chamar o pai dele, a mãe, para mexer mais ainda com a mente dele. E o pai vai dizer o seguinte, ele realmente era cego, mas o que se sucedeu a ele, eu não sei, ele já tem idade, pergunta a ele. Porque o seu pai, a sua mãe, a sua irmã não vão poder decidir por você. É você que tem que saber quem você é. É você que tem que saber o que você está fazendo aqui. É você que tem que ter consciência acerca daquilo que você está fazendo aqui. Nós não estamos aqui no dia 25 de dezembro de brincadeira, passando o tempo, porque não tinha outro lugar para ir, então decidi, não. Nós estamos aqui porque o Espírito Santo marcou essa data para marcar as nossas vidas de uma maneira tremenda. Nós estamos aqui porque nós decidimos estar aqui. Nós estamos aqui porque nós entendemos o que nós estamos fazendo aqui. Alguém nasceu, decidiu se entregar, mas ao terceiro dia ressuscitou, e o nosso Redentor, Ele vive, e nós somos gratos a Ele. É por isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui por estar. Vão tentar confundir a mente dele. Chama o pai, mas o pai não vai poder decidir para ele. Tem pessoas que querem que alguém decida por ele. Por isso que Deus disse a Josué, Josué, Moisés, meu servo, é morto. Precisava dizer, mas Deus fez questão de dizer, agora o negócio é contigo. É intransferível e individual. Na minha caminhada foi assim. Eu tinha dificuldade de entender o meu chamado. E eu não acreditava que eu era capaz de desenvolver aquilo que o Espírito Santo toda hora falava ao meu coração, que eu desenvolveria. E o Espírito Santo veio falando, vou te levar em alguns lugares para você fazer algumas coisas que você não vai entender. E eu não queria acreditar, até que eu comecei, alguém me disse, começa a ler Bíblia. E eu comecei a ler Bíblia, eu vi dentro da Bíblia, Deus falando com Jeremias, ainda sou uma criança, e Deus disse, não digas que era uma criança, eu vou colocar as palavras nos teus lábios. Eu vi Isaías dizendo, eu vi a glória de Deus. E ele disse, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu comecei a perceber que antes Isaías chegava para algumas pessoas e dizia, ai de você que faz isso, ai de você que faz aquilo. Mas quando ele vê a glória de Deus, ele olha para dentro de si e diz, ai de mim. Eu comecei a olhar para a Bíblia e vi Moisés dizendo, eu não sei falar. E Deus disse, eu vou colocar Arão do seu lado. Mas sabe o que Deus diz para ele? Porém, tem uma coisa, eu vou falar contigo. Você fala para Arão e Arão transmite ao povo, porque o que eu tenho contigo é contigo, intransferível, individual, vai passar por você e vai atingir a igreja. Eu vou liberar, vai passar por você, vai passar pela sua vida. Deus vai te entregar algo e vai alcançar toda a igreja para a glória dele, para a glória dele. Para Deus está me dizendo
dizendo aqui de uma maneira tremenda, que o que Deus vai te entregar, pastor Gilson, vai confundir muita gente, mas que a glória dele que descerá sobre a sua vida vai alcançar toda a igreja será alcançada por essa glória. Quem pode entender? Quem pode entender? Quem pode dar glória? Aplauda, exalta o nome dele. No ano de 2020 vai se manifestar neste lugar de uma maneira diferente. Aí fica nesse inteirinho de tempo, vai e volta. Chama pai, chama mãe, ninguém está entendendo o que está acontecendo. Mas o interessante é que o jovem está só se aproximando de Cristo. E aí o texto que nós lemos anteriormente vai dizer que, logo em seguida, eles vão expulsar esse jovem da sinagoga. Porque quando você decide abraçar a Cristo, quando você decide abraçar a obra, quando você decide fazer a vontade de Deus, é inevitável que algumas panelas venham se desmanchar. É inevitável que algumas pessoas venham se afastar de você. Eu vou liberar essa palavra. No ano de 2020, Deus vai aproximar pessoas de modo a somar contigo, mas também vai afastar pessoas que te afastam de Deus. Vai aproximar de você pessoas que te aproximam de Deus, mas vai afastar de você algumas pessoas que estão no seu ouvido, tentando te confundir acerca do seu chamado. Eu vou falar novamente até que alguém entenda. Deus vai afastar de você pessoas que não estão contribuindo com o teu crescimento. Você vai crescer, você vai crescer, você vai crescer, quer o inferno ou não, a tua visão vai se abrir, as tuas mãos estão ungidas, os teus pés estão ungidos, a tua cabeça é pensante, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Sabe o que mexe comigo? É que nós queremos ver para crer. Quando libera-se uma palavra profética desse altar, nós queremos que seja concretizado, que seja algo palpável, que nós possamos tocar. Mas aquele jovem está entendendo, alguém me tocou e eu pude ver. Por gentileza, você pode se colocar de pé comigo? Se coloca de pé para que possamos encerrar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Se o ministério de louvor quiser se posicionar, fica à vontade. Me ajude aqui. O texto vai dizer que aquele jovem vai entender o que está acontecendo ali. Ele não vai ceder. Ele está tão convicto que já existe uma transformação, não somente acontecendo na sua visão, mas que tem uma transformação acontecendo dentro dele. Porque Jesus jamais vai mexer com a sua parte interna, sem que antes mexa com a sua parte interna. Eu vou repetir aqui, porque uma pessoa aqui na frente entendeu. Deus está mexendo com algumas áreas internas da sua vida, externas, somente para te tocar pela parte de dentro, para que você que entenda. Porque se Ele somente mexe com a parte externa, você está fadado a desistir lá na frente. Mas Ele permite que algumas coisas externas aconteça para mexer com o teu interior. Oh Jesus amado, é o teu interior que Jesus quer mexer. Ele quer nascer aí dentro de você, se envolver contigo, se manifestar de uma maneira grandiosa através da sua vida. Ele começa declarando: um homem chamado Jesus fez lama e ungiu os meus olhos. O processo vai aumentando e ele passa a dizer: ele é profeta, porque ninguém poderia falar essas coisas se não fosse profeta. Logo depois ele vai declarar: ele é um homem de Deus. E no verso de número 35
Jesus ouviu que o haviam expulsado. E eu volto a dizer, você vai precisar sair de alguns lugares para que a glória de Deus se manifeste sobre a sua vida. Você vai ter que deixar de frequentar alguns lugares. Você vai ter que deixar de andar com pessoas que não acreditam na mesma coisa que você acredita. Você vai ter que deixar de andar com algumas pessoas que não creem naquilo que você passou a crer. Oh, Jesus amado, você vai ter que deixar de se envolver com pessoas que não, oh meu Deus do céu, que não professam a mesma fé. Pelo contrário, você vai arrastar essas pessoas, mas você vai deixar de andar com pessoas que tentam te empurrar para baixo, te pressionar para baixo. A pressão que te empurram para baixo, através do seu crescimento, vai ser tão grande que até quem te empurra para baixo vai subir contigo. Nós viemos a este mundo para fazermos a diferença. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Viemos para mudar a história de pessoas. Deus mudou a nossa história. Deus sarou as nossas feridas para que nós venhamos sarar pessoas, mudar a história de pessoas. Deus te chamou para fazer a diferença, querido. Deus te falou, meu Deus do céu, te chamou para que você possa ser um milagre na vida de alguém. Ainda que te excluam de alguns lugares, ainda que você não entenda o que estão tentando fazer com você, Deus vai te honrar.